Hoje eu vou te ensinar como gerar renda passiva em dólares com criptomoedas. É isso mesmo. Eu sou o Felipe Moreira e esse é mais um vídeo sobre a poupança em pool de liquidez que eu estou fazendo para o meu filho, que é um mecanismo do universo DeFi, das finanças descentralizadas, em que é possível que, com nossas criptomoedas, nós consigamos obter lucros diários, mensais, semanais, utilizando essa estrutura de pools de liquidez, onde nós colocamos pares de moedas e recebemos rentabilidade por taxas entre as transações que as pessoas fazem na blockchain. Tá certo, pessoal? Então, eu recomendo altamente que, se tu caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, clica aqui em cima e assiste essa série de vídeos desde o início para conseguir entender o que nós estamos construindo aqui. Tá entendido? Então, vamos botar a mão na massa novamente e fazer o processo a partir das moedas que nós convertemos no vídeo de ontem, em que eu converti um saldo na MetaMask nas moedas que eu vou utilizar para montar a pool. E hoje nós vamos efetivamente montar a pool na Uniswap também. Tá certo, rapaziada? Então vamos lá. Eu vou reduzir essa tela aqui e ir para o cantinho e a gente vai direto para a Uniswap. Então vamos lá. Eu vou fazer o processo todo no início também, para ficar explicativo aqui, que é o seguinte. Então vamos lá no tio Google. Vamos lá digitar Uniswap. Primeiro link aqui, sempre é o mais app.uniswap.org. Esse é o site oficial da Uniswap. Então clica aqui. Então tá, estamos aqui. A primeira coisa a se fazer é conectar a carteira. Minha carteira aqui já está conectada, né? A carteira do Conrado já está conectada. Mas se não tivesse, eu vou fazer aqui para vocês. Vou desconectar. Vou atualizar o site aqui. Bom, chegamos no site aqui. Clica em conectar carteira. MetaMask. Autoriza aqui, confirma. E estamos conectados já na Uniswap com a nossa carteira. Tá certo? Agora o próximo passo é efetivamente montar a pool. Então, aqui em cima nós acessamos as pools já existentes na Uniswap, a gente clica aqui, ele já abre um dashboard com as nossas posições, caso nós já tivéssemos alguma posição montada aqui, tá? Como eu ainda não tenho nada nessa carteira montada, ele vai carregar a página aqui provavelmente sem nenhuma informação, tá? Vambora! É assim mesmo, pessoal, ao vivo, o site da Uniswap às vezes trava para carregamento, às vezes é a rede congestionada. Então isso também faz parte do processo de montar a pool, dos processos gerais no DeFi, né? Não carregou, mas vamos lá, a gente pode pular essa etapa. Aqui vai, se tiver uma posição aberta, vai estar aqui. Se não tem, vai estar sem nada. A gente pode ir aqui embaixo em Top Pools e ver as piscinas mais tops, né? De negociação. Então aqui já abre a tela para nós. Eu escolhi para a carteira e para a estratégia que eu penso para a carteira do meu filho em utilizar essa pool aqui de W Bitcoin com W Ethereum. Então eu penso que são moedas que eu quero carregar ao longo prazo por muitos anos e reinvestir nelas. Então eu decidi montar a pool nessas moedas. Foi inclusive por isso que ontem, no vídeo de ontem, nós convertemos o nosso saldo para um pouco de Bitcoin e um pouco de Ethereum, porque hoje nós vamos montar nesta piscina aqui, tá ok? Então tem duas formas de montar a piscina. Vir aqui em Top Pools, achar a piscina e clicar nela e vai adicionar liquidez. Ou também vir aqui em Pool
Ó a tela que não carregou antes, tá aqui. E fazer uma nova posição, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer direto na pool, tá? Eu acho que é mais didático, mais simples de saber o que que a gente está fazendo e em qual piscina nós estamos fazendo. Então a gente vem aqui, W Bitcoin, W Ethereum, clica em adicionar liquidez e ele vai basicamente nos direcionar para a página que eu estava antes, tá? Só que ele já vem com os pares preenchidos, ó. Ele já vem com W Bitcoin e W Ethereum, tá? Então ele já seleciona o tipo de pool, que é essa daqui, que o pessoal para fazer transações paga essa percentual de taxa para a piscina, que é essa taxa que cai para o nosso bolso, né? Uma fração dela. E na Uniswap existe uma configuração muito interessante, que nós chamamos range de preço, ou seja, intervalo de preço, em que eu coloco as minhas moedas disponíveis e falo para que elas estejam trabalhando em um intervalo de preços. Então, sempre que o preço dessas moedas estiverem nesse intervalo e o meu dinheiro aqui no meio, eu ganho essas taxas, tá? Se porventura em algum momento o preço ir para fora para cima ou para baixo e sair do nosso intervalo, a gente simplesmente para só de ganhar taxas e tá tudo bem, não acontece nada. Quando o preço retoma para nossa faixa de preços, a gente volta a ganhar taxas, tá, pessoal? Então é basicamente isso. Como eu imagino uma piscina, uma carteira a longo prazo para o meu filho, eu vou fazer um intervalo de preço um pouco mais esticado para que essa piscina dele dure por mais tempo, fique mais tempo dentro do preço e ganhando taxa, sem que a gente tenha esses momentos de que saiu e parou de rentabilizar, entende? E, enfim, depois dessa explicação eu posso mostrar para vocês como que eu obtive o intervalo de preços que eu quero trabalhar na pool dele, tá? Então, antes de concluir a piscina aqui, eu vou mostrar para vocês o intervalo que eu vou selecionar. Então, a gente vem aqui no TradingView, eu já deixei aberto aqui com o gráfico de preços. Lembrem que nós estamos trabalhando em WBTC e W Ethereum, tá? Eu vim no TradingView e pesquisei por esse par, ó, WBTC, W Ethereum. Tá aqui? Então, aqui está no gráfico diário. Esse é o registro histórico, mas eu peguei um intervalo de uns 6 meses aproximadamente e vi onde que o preço estava andando, tá? Que é essa caixa azul. E coloquei uma caixa azul com o topo e a base aqui de mais ou menos onde o preço está circulando por meses e onde eu acredito que ele vai circular por alguns meses. E foi essa faixa que eu decidi para montar o range de preços, tá? Que vai ser entre aqui, ó, 26, tá aqui no cantinho, entre 26,5 e 23. Essa é uma proporção de W Bitcoin por W Ethereum, tá? Uma proporção que dá esses números, digamos assim. Então, após verificar isso, eu utilizo uma outra ferramenta chamada Revert.finance, que eu também vou deixar para vocês na descrição, tá? Todos os sites que nós estamos utilizando, eu vou deixar o site oficial para vocês, para que não tenha risco de acessar algum site malicioso, né? Então, aqui no TradingView eu analisei um intervalo de preços que eu acho interessante, e no Revert.finance, que é esse site aqui, ó, eu vou deixar também para vocês, ó, revert.finance, a gente consegue verificar um histórico dessa nossa estratégia para saber se ela realmente faz sentido. Então eu vou simular para vocês essa pool que eu quero montar. Nós vamos aqui em Create Position, que é criar posição, tá? Nós selecionamos a rede que nós estamos trabalhando, que no meu caso eu estou trabalhando na rede Polygon, por conta das taxas. O protocolo que nós estamos utilizando é o Uniswap V3. E a gente aqui seleciona os pares de tokens. Então, aqui no nosso caso, no meu caso, da minha carteira, é WBTC.WTH. Isso daqui também, pessoal, lembrem que isso daqui não é uma recomendação de investimento que eu estou fazendo, tá? Isso é uma pool que eu decidi montar para o futuro do meu filho. E existem diversos outros pares, diversas outras opções que não
estão expostos a tanto risco. Essa minha eu considero que ela tenha um risco mais elevado, mas existem pools de dólares com dólares, então que não variam, que não têm risco de impermanente loss, e que são outros assuntos que eu vou abordar ao longo dessa nossa jornada de vídeos, tá? Mas prestem muita atenção e analisem antes de fazer qualquer investimento, tá certo? Então aqui, selecionamos os pares e o tier. Lembrem que eu mostrei para vocês o tier que nós estamos trabalhando, ó, 0.05. Aqui no Revert eu já seleciono ele também, para fazer uma simulação, tá? Aqui eu vou colocar, ó, o mínimo preço que eu quero, que é 23, né? Deixa eu botar aqui, 23, 23. E o máximo que eu quero é 26,5. Lembrem que esses números aqui de mínimo e máximo nós tiramos desse gráfico aqui, ó. 26 lá no canto direito, 26,5, né? No canto direito, e 23 lá no canto direito. Foi esse intervalo de preço que eu escolhi. Então, coloquei no Revert para a gente simular como é que vai ser. Quantidade de tokens, que é o que eu pretendo colocar de WBTC. Eu anotei aqui, ó, que é equivalente a 20 dólares aproximadamente. E a quantidade de W Ethereum, que vai dar aproximadamente 81 dólares, tá? Na cotação atual. Então, eu vou lá e preencho aqui também. E aqui embaixo a gente bota para rodar o backtest, tá? O que que isso daqui vai fazer para nós? Ele vai rodar uma verificação na blockchain, simulando o que que uma pool dessa, com essas configurações, teria trazido de rentabilidade para nós, num período de 30 dias no passado. Então, isso daqui, esse programa, esse site vai nos dar uma ideia de rentabilidade dessa pool. Claro que não é garantido e não quer dizer que vai ser um rendimento futuro, mas ele nos dá um percentual de rentabilidade com base nas operações, no que ocorreu no passado. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Aqui está o backtest. Ele está nos dizendo que ficou 100% do tempo dentro do intervalo e gerando taxas, o AMPR de 8%. Isso daqui dá menos que 1% ao mês, tá, pessoal? É 8% ao ano. Então, teria nos dado uma rentabilidade de 68 centavos no mês. E aqui tem as demais informações, tá? De quanto que nós teríamos iniciado com saldo e quanto que nós teríamos concluído com saldo, tá? E aqui o total de taxas. Na verdade, foi 1,39. Pelo que eu tô vendo, esse cálculo aqui até não tá tão preciso, tá? O cálculo de APR. O que renderia a pool daria mais de 1% ao mês, tá? 1,5% ao mês aproximadamente. Mas essa é mais ou menos isso, tá? Nesse tipo de configuração que eu tô fazendo. Por experiência em outras pools que eu tenho. Então, eu considero uma rentabilidade conservadora, porque nós, além de nós estarmos gerando renda com as nossas criptos, nós estamos expostos à variação da moeda. Então, eu tenho Bitcoin, tenho Ethereum, estou exposto à oscilação dela, tanto positiva quanto negativa. E nesse período que eu estou aguardando uma possível, ah, um possível crescimento das moedas, eu vou agrupando taxas, tá? Vou botando taxas para dentro do bolso e estou fazendo o dinheiro trabalhar por mim em dólares, né? Gerando rentabilidade em dólares. Na verdade, é melhor que isso, tá? A pool que a gente monta, ela nos retorna exatamente nas moedas que nós colocamos. No meu caso, ele me daria uma fração de Bitcoin aqui embaixo, ó, e uma fração de W Ethereum. Então, isso é equivalente a X dólares lá no mês, tá? Mas a pool me devolve em taxas os pares de moeda que eu tenho. Então, ou seja, eu tô cada vez mais acumulando Bitcoins e Ethereums ao longo do período que essa pool vai ficar ativa. Tá ok, pessoal? Eu achei interessante passar essa informação para vocês terem uma ideia do que está rolando por trás da pool, tá? De como funciona, o porquê que a gente está ganhando rentabilidade e quanto que vai ser de rentabilidade. E, na verdade, o porquê eu não expliquei para vocês, tá? Mas o porquê da rentabilidade é de quando as pessoas fazem swap, fazem trocas de uma moeda
por outra, elas pagam uma taxa para a piscina e essa taxa é distribuída para quem tem grana lá. No nosso caso, nós. Nós temos a W Bitcoin e W Ethereum. Quem faz uma troca dessa paga uma taxa e um percentual dessa taxa vem para o nosso bolso. É assim que rentabiliza. Igual ontem, quando eu tinha Polygons e converti para essas moedas, eu tinha Polygon, converti para W Bitcoin, eu paguei uma taxinha para a rede, para a pool que eu utilizei, e essa pool foi para o bolso das pessoas. Depois eu fiz uma segunda transação, converti ah, Polygon por W Ethereum, paguei uma nova taxa para nova piscina, e essa taxa foi para o bolso dessas pessoas. Tá? Então é isso que a gente busca. Eu boto o dinheiro parado aqui para trabalhar para nós. Então vamos lá. Vou definir agora. Vamos efetivamente montar a piscina, tá? Vou botar o preço mínimo que eu defini, que é 23, e o preço máximo, que é 26,5. Vamos lá. Quantidade. Vou botar o máximo de Ethereum e ele puxa quase o máximo que eu tenho de Bitcoin. O que que eu posso fazer aqui? Se eu quiser, eu posso dar uma reguladinha no intervalo de preços para equiparar os saldos, né? Mas, pessoal, em cripto sempre vai ficar uma diferencinha que não vai ficar ali, digamos que sobrando na nossa carteira, sabe? Não tem como utilizar. Raramente vai conseguir utilizar 100% do saldo, tá? Mas vamos lá. Dar uma mexidinha aqui para ver o que que acontece. Tô dando uma mexidinha no range aqui só para tentar equiparar mais o saldo, tá? Eu tenho 0,030 e 0,031. É isso. Defini o range aqui, aproximado 23,3, 26,4. Os saldos pegou quase tudo que eu tinha de WBTC e W Ethereum. Então a gente tem que aprovar cada um dos tokens, tá? Vou em primeiro momento aprovar WBTC. Vai pedir para que eu confirme na minha MetaMask, abre aqui no canto a carteira, tá? Do nosso navegador. Ele pede para eu aprovar. Não tem, a princípio, aqui gas nenhum. Na verdade tem, né? Uma fraçãozinha de Polygon em gas, tá? Por isso que eu sempre digo para vocês, tenham a moeda nativa da rede na carteira. Porque tudo que fizer em blockchain tem que pagar uma taxinha. Então vamos lá, agora a operação está pendente aqui em cima. Logo, logo mais sai um bloco aqui, já confirmo. Enquanto isso, eu posso ir aprovando o W Ethereum também, tá? Aprovar W Ethereum. Aprova, aprova. O que que é essas aprovações que nós fizemos? É basicamente, nós dizemos para a MetaMask que, na verdade, assim, ó, nós permitimos essas aprovações é assim, ó, nós permitimos que a Uniswap acesse o nosso saldo da MetaMask. É basicamente isso, tá? Em blockchain é assim que funciona. Nós temos que permitir que determinada plataforma acesse e veja o saldo que tem na nossa carteira, tá? Para isso a gente paga uma taxinha. Então vamos lá. Isso é por medida de segurança, inclusive da rede, né? Tá feito, vamos dar um preview aqui. Ele nos dá, digamos que um extrato do que nós estamos fazendo, uma foto das configurações que nós definimos e nos dá o preço atual, tá? Ó, o preço atual é 25,77, o intervalo, né? A razão entre esses preços. Adicionar. Mais uma confirmação de rede, paga uma taxinha novamente, tá certo?
e ele está dizendo que a gente vai tirar da nossa carteira os valores e colocar na pool. A quantidade de Bitcoin sai, a quantidade de Ethereum sai e entra para pool e a gente ganha, digamos que um recibo, uma fração da pool na nossa carteira. É assim que funciona basicamente. Aqui ele está dizendo a taxinha de gas. Ontem eu até falei para vocês, ele dá que o gas é em Ethereum, só que não, tá? Isso é um bug da MetaMask. O gas é em Polygon porque nós estamos trabalhando na rede Polygon. Isso daqui, ó, cerca de 2 centavos de dólar. Então, por isso que eu digo, a rede Polygon é muito barata. Vamos confirmar. Transação submetida. Então foi, agora ele está lá em cima aguardando. Inclusive, por isso que eu falo de utilizar a rede Polygon, por questão dela ser uma rede bem rápida e barata. Então, para pequenos valores, como nós estamos trabalhando, US$ 100, vamos botar aí até US$ 5.000, é uma rede super ok para trabalhar. Vai funcionar legal. A partir de US$ 5.000, a gente já pode pensar em ir para a rede Ethereum. Ela é mais cara, tudo que a gente fizer lá vai ser mais caro, mas tem muito mais segurança do que a rede Polygon, tá? Mas a rede Polygon segue sendo uma rede segura. Então, fechou. Vamos fechar aqui. Olha aí, pessoal. Nossa pool está finalmente montada e já nesse exato segundo ela já está nos pagando taxas. Por isso que eu digo, isso já é renda passiva em dólares, tá? Fica agressivo se eu disser para vocês que isso daqui a cada segundo rende, mas é realidade. Mas no vídeo, quando eu iniciei o vídeo, eu digo, a gente vai gerar renda passiva em dólar mensal, semanal, diário, para não soar tão agressivo. Mas a realidade é que a cada transação nessa piscina a gente está ganhando uma taxa. Por menor que ela seja, por uma microfração de dólar, já é uma taxa caindo no nosso bolso. Então a posição está aqui, eu vou abrir para vocês verem como é que funciona. Depois que ela está montada, essa posição ela se torna um NFT na nossa carteira. Isso daqui é um NFT com todas as configurações e fazendo menção à nossa carteira, à nossa pool. Então tá aqui, pessoal. A gente colocou aproximadamente US$ 102, ó, 102,48, um pouco de Ethereum e um pouco de Bitcoin. Tá, a proporção tá 80% de Ethereum e 20 de Bitcoin. E a gente já tá ganhando taxa a partir daqui. Por enquanto ele não carrega, porque talvez não tenha saído nenhuma taxa. Ninguém tenha utilizado a pool ainda e pago taxas, mas em breve já ocorre transações e esse saldo já muda. Vou atualizar para ver se acontece alguma coisa aqui. Ainda não ocorreu transações, não temos taxas ainda. Mas estamos com a nossa pool montada. Ao longo do tempo, eu vou postando mais vídeos para vocês, com mais informações sobre isso, tá? Porque dentro desse mecanismo de pool de liquidez, existe uma coisa chamada impermanent loss ou impermanent gain, que é quando o nosso a nossa faixa de quando a nossa piscina sai da faixa de preço que nós selecionamos, então a gente fica totalmente posicionado em uma moeda ou em outra. Como vocês podem ver, do meu valor, do meu US$ 100, 80% é Ethereum e 20% é Bitcoin. Então, quando o preço oscila, ele vai trocando de uma moeda para outra. Então, pode ser que daqui uma semana eu volte aqui e eu tenha 50% de Ethereum e 50% de Bitcoin, que ela tenha balanceado. E ela fica fazendo isso. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá, pessoal? O, a parte mais importante, na minha opinião, que é definitivamente concluir toda essa etapa do nosso programa, do nosso projeto, está feita, que é montar uma carteira, transferir saldo e montar pool, montar a piscina e fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós gerando taxa. Essa, na minha opinião, essa é a parte mais importante de tudo isso, que é o momento em que a gente definitivamente colocou o dinheiro para trabalhar para nós e está gerando taxa a todo instante, rendendo as nossas moedas. Então vamos voltar aqui na semana que vem. Ao longo da semana eu posto mais algum vídeo com outro assunto, mas na semana que vem, quando essa pool fechar 7 dias, eu volto aqui para a gente reinvestir o que deu de retorno e eu vou reinvestir um pouco mais de dinheiro para o meu filho e já acrescento junto com a grana das taxas. Tá certo, rapaziada?
Então, está finalizado. Se vocês gostaram desse vídeo, desse conteúdo em que faz vocês colocarem dólares no bolso de forma passiva, cliquem aqui embaixo, eu vou botar grande aqui, ó. Cliquem aqui embaixo em algum botão de se inscrever no canal, curtam esse vídeo, ativem o sininho para vocês receberem as novidades dos próximos vídeos com os conteúdos relevantes e importantes sobre esse ecossistema do mundo DeFi. Eu deixo um grande abraço. Esse é o vídeo basicamente que conclui a etapa de fazer o dinheiro trabalhar, como eu já falei para vocês, e na minha opinião é muito importante. Então, eu deixo um forte abraço para todo mundo que acompanhou até aqui. Espero que vocês consigam mais e mais aumentar as suas rentabilidades aí e fazer o dinheiro trabalhar para vocês para buscar uma liberdade financeira, tá certo? Um abraço a todo mundo aí. Clica aí, malandro. Curte aí esse vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto.